Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos, então, iniciando o nosso estudo de número 17, que se refere ao capítulo 16 do referido livro. Vai ser um estudo bem interessante, porque André Luiz vai explicar essa relação do espírito com o corpo. E o que acontece no corpo repercute no espírito e vice-versa. Então, um estudo bem interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós temos aqui algumas consequências físicas de problemas, né? de secção de medula e um processo, às vezes, dolorido, de paralisias. E André Luiz vai explicar como funciona isso na relação perispírito-corpo físico. Por isso a importância desse estudo, desse capítulo. Nós vamos pedir, então, ao nosso Mestre Jesus o amparo, a continuidade do amparo neste trabalho que está sendo feito a nosso favor, para que a gente possa entendê-lo, para que a gente possa fazer dele um estudo de qualidade e uma vontade cada vez crescente de continuar estudando esse livro, bem como aqueles a que ele indicar pelas pesquisas. Então, agradecemos a Deus mais uma vez e vamos dar início ao nosso estudo de hoje, na paz do Senhor, pedindo também a equipe do André Luiz que nos auxilie. Vamos lá, então, buscando aqui o nosso slide, porque a importância dele nesse trabalho, desses slides, que eles vão ilustrando, né, o trabalho, e isso facilita o nosso entendimento, tá? Então, aqui está, né, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, a primeira parte ainda, né, no capítulo 16, estudo 17 e 28, Mecanismos da Mente, é o nome do capítulo. É preciso libertar. É a síntese que nós fizemos deste estudo. Vamos ver se está tendo de acordo, né, com o que nós vamos ver daqui por diante. Então, vamos lá. O que veremos neste estudo? Alma e corpo, importante isso. Allan Kardec definiu que quando o espírito está encarnado, a gente chama de alma, e desencarnado de espírito, para diferenciar uma coisa da outra, né? Porque é a mesma coisa, mas para fazer uma diferença. Secção da medula, corte medular, esse problema que pode acontecer via acidente, né? Ou via normal da vida. Recuperação dos reflexos, a importância da encefalização, ou seja, a montagem do cérebro desde os reinos anteriores, né? A descorticação animal, a retirada de córtex, parte de córtex de animais para experiências, né? A sincronia de estímulos, também vamos estudar isso, sincronia de corpo e alma dos estímulos, tá? Há mecanismos do monoideísmo, porque existe monoideísmo, ou seja, a fixação numa coisa só, numa ideia só. Só que ele vai mostrar como funciona isso, tá? E as zonas purgatoriais, tá? Então, são 8 tópicos que nós vamos dar início agora, buscando esse entendimento maior dentro daquilo que nós podemos passar para vocês. Por quê? É um estímulo para vocês buscarem o aprimoramento. Antes, nós gostaríamos de ler um poema muito interessante relacionado ao homem, a nós, este homem que está nesse processo de evolução, muitas vezes fica adormecido nele, né? Muitas vezes cansa, muitas vezes não quer abraçar a evolução, muitas vezes não quer abraçar as tarefas, quer deixar para depois. Então,
O poema chama Acorda, Homem. Vamos a ele? Ei, homem, acorda, levanta a cabeça e vê na roda do tempo o bem que já construiu. Egresso de fonte tão sábia, amorosa, justa e perfeita, dá um jeito, se ajeita na vida e caminha com fé e sem medo, pois o segredo da sua vitória está em vencer a si mesmo. Não debata, opine, não critique, construa. Esta é a grande chance de ajudar a construir o mundo lá do porvir, pois nele você viverá, espírito encarnado ou não. Não chore os amigos que foram, ou não vieram, ou deixarão de vir. Levanta a cabeça e veja o horizonte. Quanto mais horizonte, tanto menos finito. Lê Kardec, estuda Kardec e viva seguindo Jesus e abraça na caminhada a sua cruz salvação. Deixa o mundo falar de você. Falaram também do pastor sublime a conduzir ovelhas. Ei, homem, acorda. É tempo de caminhar. Desperta dos tempos antigos, incertos, inglórios, sem luz. É tempo de se libertar e amar como Cristo amou, a cada qual sem cessar. É um poema tirado do livro Navegador Racional, né? Mas que nós trouxemos para essa reflexão de hoje, tá bom? Então vamos começar aqui. Alma e corpo. Alma e corpo. Vamos ver o que André vai dizer para nós. Olha, aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte, vale comentar, ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos, para que possamos ajuizar da importância da harmonia entre a mente e o seu veículo fisiopsicossomático no plano físico e extrafísico. Chama atenção para nós nesse texto aqui, que ele fala que a alienação mental está na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos algum tempo. Lembra, num estudo atrás, que nós falamos do velório, quando a gente vai ao velório, o respeito que a gente tem que ter aquele local, principalmente ao espírito que está desencarnando, porque ele está num processo ali que nós não sabemos qual é. Nós precisamos ter muito cuidado, muito respeito, caminhar com muita leveza ali, evitar esses arroubos emotivos, para que o espírito que está provavelmente num processo de perturbação, pelo menos temporária, ele possa se reajustar rapidamente. Então, se você ama aquela pessoa que está ali, dê a ele o direito de se refazer bem mais rápido. Então, André vai dizer isso aí, né? Que existem experimentos da ciência e dos mecanismos nervosos e tudo. Então, vamos ver a harmonia disso aí, da mente e do corpo, do veículo físio-psicossomático, né? Ou seja, corpo e alma. Assemelhando-se no conjunto ao musicista e o seu instrumento, alma e corpo, onde conjugar-se profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhe reserva. Então, André fez uma imagem do instrumentista com seu instrumento, do músico com seu instrumento, dizendo que um precisa do outro. O músico dá vida para o instrumento para que ele possa emitir os sons que vêm da vontade do musicista, do músico. Daí a importância. Ele fez uma correlação bem legal. O corpo físico precisa da força e da vontade do espírito, certo? E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que nos órgãos da sua manifestação ele recolhe as maiores concessões do Criador
para que se efetive seu aperfeiçoamento na criação. Uma coisa que nós estamos percebendo muito nesse estudo, não sei se você, prezado amigo, prezada amiga, estão percebendo também, é como que Deus criou tudo para nós, tudo feito para que a gente pudesse evoluir, tudo perfeito. Que coisa linda, a natureza, a água, o solo, a árvore, o ar, locais que nós estivemos, para que a gente pudesse evoluir num clima, num ambiente favorável, sabe? Então é muito interessante, sabe? Então essa alma vai ser sempre a direção e o corpo sempre a obediência, certo? Por isso que nós temos que saber lidar com o nosso corpo, dando a ele ordens sensatas, né? Ordens que ele possa realizar num clima de harmonia e de paz, para que ele também se beneficie da nossa ordenança, não é assim? É tão bom quando você trabalha com uma pessoa sensata, que ela dá ordens sensatas, que faz tudo dar certo, o progresso do trabalho, do produto final, dos relacionamentos. É isso que a André está dizendo. Há que ter uma harmonia, né? Assim sendo, de seu próprio comportamento, retira, nos vastos setores em que ele processa a evolução, o bem ou o mal que, lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Ou seja, a responsabilidade é sempre nossa. Quando agora no homem que estamos, é muito nossa a responsabilidade. É muito importante a gente realizar, viver, não é? Relacionar, muito bom. Só que é preciso agora ter um critério para isso. Não é de qualquer maneira. A vida é fantástica, é linda. E ela é tão linda que ela se faz em 2 planos para nos ajudar nesse progresso. Então, cuidemos, né? De dar boas ordens para os nossos corpos, porque nós somos os senhores deles. Tá? Aí está uma integração, né? Onde o espírito é essa luz que está aí no meio, integrando corpo e alma. Perispírito e corpo físico. O espírito é aquela luz lá no final, dando essa orientação. Né? Bom, através de experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Então, o cérebro é que dirige tudo isso, né? Pelas suas transmissões de impulso, recebendo impulso, respondendo impulsos. Você toca, por exemplo, num sólido gelado e o tato pega aquela informação, manda para o cérebro, e o cérebro vai te dar a resposta. Tira a mão daí, rapaz. Põe a mão aí, não. Então, esse processo hoje é conhecido, mas largamente conhecido pela ciência médica, por aqueles que estudam neurociências, por aqueles que estudam cérebros. Né? Então, isso já é conhecido. Essa integração do corpo, do cérebro com o corpo, esse comando. Tá? É isso, ele está preparando o caminho. Espera um pouquinho, né? Tomado, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, então a mente vai administrar isso, tá? Então o cérebro vai comandar, mas quem vai administrar é a mente, tá? Então o cérebro é o gabinete, para a mente chegar lá e mandar. Reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Ou seja, o corpo espiritual comanda o corpo físico e a vontade comanda o corpo espiritual. É um processo, é sempre esse processo de transferências de ordens e cumprimentos de ordens, para que tudo funcione bem. Até na enfermidade, minha gente. Até para a enfermidade, nós temos que ter equilíbrio, para que o corpo possa mandar a ordem certa para a célula. Tem gente que fica enfermo e complica a sua enfermidade com suas algazarras mentais. Fica desesperado, começa a falar, começa a gritar, começa a achar que não vai dar certo, reclama com o médico, reclama com o médium. Enfim, fica essa confusão.
É preciso acalmar. Nós temos que deixar aqueles velhos hábitos, sabe? Daqueles senhores e senhoras de engenho que mandava, desmandava, que os empregados, os escravos, coitados, tinham que fazer tudo dentro daquele tempo, dentro daquilo que a gente queria. Acabou aquela fase. Acabou. Vamos ficar mais tranquilos, vamos nos equilibrar, vamos tomar conta de nós. É isso que necessitamos. Se desejamos ir para o mundo de regeneração, para o ciclo da regeneração, nos próximos 7.000 anos, que serão o ciclo da regeneração, eu tenho que começar a acomodar os meus impulsos, para que eu possa ter uma boa correlação com o meu corpo físico. Percebe? Aí está, né? O cérebro é o ninho da mente e o cérebro dá as ordens, porque a mente está dando ordens para ele. Tá vendo? A mente dá a ordem e ele transmite a ordem. Então, isso aqui é um gabinete hiper especializado, muito especializado, criado ao longo de milênios, mas quem comanda é a mente, que veio evoluindo também. Certo? Podemos continuar? Hoje está mais fácil, né? Sabemos, assim, que depois de seccionada a medula, agora ele vai falar de secção de medula, corte de medula. Pode ser um acidente, né? Pode ser uma paralisia que venha, enfim, seccionou, ou seja, cortou a comunicação do cérebro com as partes do corpo que ficaram abaixo da secção. Se você seccionou lá no cóccix, por exemplo, você vai ficar sem o comando das pernas, do pé. Se seccionou aqui em cima do pescoço, fica sem o comando do tórax também, né? O comando, então vai para o automático. Você não consegue mexer, só o automático. Então, é isso que ele está dizendo. Sabemos, assim, que depois de seccionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, seccionou e para tudo. O relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais, que vem das vísceras, né? Que está no abdômen, está no tórax, está no encéfalo. Então, são essas vísceras. Então, relaxa tudo isso. É em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto que se verificou o prejuízo. Então, paralisa aí tudo. Né? Então, tem a tetraplégico, tetraplegia, paraplegia, o tetra lá em cima, e o paraplégico é mais embaixo, que vai pegar só os membros inferiores. É isso aí, seccionou a medula. E aí Jesus curou, né? Paralítico que estava assim. Né? Como é que ele curou? Uma boa pergunta, né? Porque André vai dizer que seccionou, acabou. Não tem como, porque são fiozinhos, tem que emendar ali. É um feixe de fios que não dá para emendar. É porque tem também processos fluídicos que interrompem essas comunicações. Tá? Por isso que Jesus pôde curar. Na verdade, não havia desligado os nervos. Havia entrar no meio dos nervos os fluidos, né? E atrapalhava a comunicação do cérebro com os órgãos, os membros. Então, Jesus conseguiu fazer isso porque não foi uma secção, pelo menos é o que a gente entende. Né? Nós estamos aqui medindo as capacidades crísticas, mas é uma coisa plausível para o nosso entendimento. Tá? Porque, senão, como é que foi? Ele conseguiu emendar? Como é que faz isso? A situação crítica dá possibilidade, mas será que foi? Preferimos mais pensar nesses fluidos. Esses fluidos, quantas vezes que envolve a gente e tira até a mobilidade da gente, não fica? Dói a beça, a gente fica até inerte na cama, e nada mais são que fluidos, ectoplasma. Né? Aí que tal? Seccionou a medula ali, tá vendo? Cortou a medula, uma coisa, um aparelho cortante, cortou o feixe aqui, tá vendo? A secção é essa aqui. Aí complica, né? Vocês sabem disso, né? A insensibilidade e a paralisia são decisivas, porquanto procedem da secção dos feixes ascendentes
e do feixe piramidal. O feixe piramidal é uma sequência de feixes nervosos, tá? que fazem essas conexões. Ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondente nos tecidos orgânicos do cérebro. Então, ou seja, seccionou ali, automaticamente o corpo espiritual também para de mandar ordens para ali. E na face, e no cérebro, na faixa que comanda aquilo ali. Vamos imaginar que seja no cérebro a faixa que comanda o movimento dos membros inferiores. Seccionou a medula aqui no cóccix, né? Então, a parte do cérebro também sofrerá isso, porque não tem comunicação. Correspondendo aos tecidos orgânicos do cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo de extensa ação. Ou seja, não vai ter mais a comunicação elétrica, porque foi seccionado. Isso acontece, mas agora a gente fica pensando, por que acontece, né? Por quê? Porque ou foi descuido da pessoa, que às vezes pode ser um descuido dela, ela vai brincar aí com uma coisa perigosa e ter um descuido, né? Se machuca, se complica, ou pode ser uma necessidade do passado. O fator que vai seccionar a medula, ele tem uma frequência. E nós atraímos essa frequência do fator para nós, pela nossa frequência correspondente. Aí a gente bate. Bate, aí dá secção. Aí fica também, por exemplo, pessoas que gostam muito de esportes radicais, sabe? Assim, esportes desses perigosos, que podem seccionar a medula. Às vezes ele tem vários avisos, já caiu várias vezes e não seccionou. Aconteceram várias coisas, vários avisos, ele continuou. Aí chega uma hora, mas vai ser problema dele. Às vezes não estava isso no compromisso dele com a vida, mas ele buscou isso. É preciso tomar cuidado, porque muitas vezes, minha gente, nós entramos numa dessa por opiniões dos outros. Ah, vamos lá, o que tem? Não tem problema nenhum. Aí você perde a sua mobilidade quando você tinha que fazer tanta coisa. Né? Então, isso é bom que a gente comece a perceber, a entender, para começarmos a ter mais cuidado com o nosso corpo. Então, eu, por exemplo, eu nunca gostei de esporte radical, nunca. Eu vejo hoje meninos e meninas, esses skates, fazendo aquelas evoluções, sabe? É lindo de ver, né? É um projeto bem interessante, mas e se bater com a coluna ali no aquecimento, o que acontece? Não tem aquelas quinas ali? Eu fico sempre pensando nisso. Pessoas que gostam de kart, de corridas, coisas perigosas. Sabe, gente, tem que analisar. Sabe, para saber se você tem que passar pelo problema, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir seu coração. Tá? Você tem que ouvir muito o seu coração. Você tem vontade de ir, foi uma decisão mental ou do coração? Tem que saber distinguir. Porque da mente é a vontade da razão, é o desejo. Né? Vem do coração, solta do coração numa explosão. Agora, o coração ele é sensato, ele vai calminho, ele vai analisando para ver se é. Ah, não vou não estou afim não. Por isso que a gente tem que começar a eliminar os perigos, as coisas que podem nos trazer consequências mais terríveis. Né? Então, acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma com a desencarnação. Ou seja, dependendo da queda, do acidente, desencarna. Né? Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais como recursos fisiopsicossomáticos em ajustes possíveis de emergência. Aí, quando não tem que desencarnar, vai ter ali um ajuste, vai tentar, de alguma forma, ajustar aquilo ali. Claro que com o auxílio dos mentores, né? E da equipe médica aqui do plano físico. Eles trabalham em conjunto para tentar resolver isso. Eu não sei se vocês já foram em hospitais onde tem pessoas que tiveram acidentes e estão ali naquela recuperação com um monte de parafuso, um monte de coisa, sabe? Olha, assim, é muito complicado, principalmente quando está muito quente. Aquele gesso, né? Aquela coisa. Eu
tive uma certa feita, eu fazia muita visita a hospitais para dar passe, né? E certa feita eu vi um menino que bateu com o carro, não bateu com a moto, e ele estava ali todo estourado. Coitado. Nossa, ele nunca mais andou, até hoje, né? Ele não anda mais. Mas eu ficava olhando para ele, aquela juventude toda, né? E acabou, não tem mais mobilidade. Hoje ele trabalha, ele faz algumas coisas, mas está preso à mobilidade dele e precisando de uma prótese, que é uma cadeira de rodas. Aí o que acontece? Ele fica ali, perdendo, né, o que seria uma vida saudável. Aí você fica pensando, mas estava no caminho dele isso? Ou não? Você tem que ver, porque o Allan Kardec, a gente tem que analisar muito Kardec. O Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas das Aflições, ele vai dizer sim que tem aflições que a gente traz do passado para a gente resolver aqui, mas que a grande parcela nós arrumamos aqui mesmo. Então ele dá o exemplo do pai e da mãe que não educam o filho quando está na fase infantil. Essa criatura cresce e vai dar problema lá na frente. Não foi ele que arrumou o problema? Ele poderia ter educado, ele ficou ali um tempão com esse espírito na fase infantil e não educou. O Kardec, assim, ele fala isso com muita propriedade. Então, tem problemas que nós arrumamos aqui. Não é o espírito obsessor que fez, não é o meu passado que fez, eu que criei o problema aqui. Pensa nisso. Em razão disso, não obstante a insensibilidade a que nos reportamos, comparado ao silêncio orgânico, ele tem poesia no livro dele, né? Silêncio orgânico, seccionou, não fala mais nada. Deixado pela execução de uma neurotomia ou uma aplicação de frio e calor, né? Muitos pacientes se queixam de dor nas zonas localizadas abaixo do nível em que se expressou o corte. Tem gente que fala isso, né? Às vezes corta uma perna, uma altura qualquer lá, e ele fala que a perna continua. Vocês já não viram isso? Às vezes corta o braço, né? Secciona o braço, amputa o braço, e por um tempo ele jura que o braço continua. Então o que o André vai dizer? Olha, fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática. Ou seja, ainda ficam células ali daquela parte de cima e o corpo espiritual ainda está vibrando na parte de baixo. Então dá aquele contato com as células que vão mandar para o cérebro, né? E aí a pessoa acha que tem o corpo, a perna ainda está lá, o braço, porque são essas frequências que ainda vêm do corpo espiritual. Tá? Com a vive na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado, quer dizer, penetra acima. Ele está aqui embaixo, mas manda aquelas frequências ainda, porque o corpo espiritual não é seccionado, é só o corpo físico. Entenderam como é que funciona? Seccionou, o corpo espiritual continua, e ele continua mandando frequências que alcançam a parte não afetada, que manda a informação para o cérebro, e a pessoa vai achar que ainda tem a parte que foi amputada. Isso depois passa, geralmente passa, não continua muito tempo não, né? Então, devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre alma e corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Então, ou seja, depois que dá aquele impacto, que resolve aí, com calma, aquilo vai voltando. Quando eu fui submetido a uma cirurgia, quando voltei da anestesia, eu perdi o contato dos dedos. A ponta dos dedos eu não sentia nada assim da ponta dos dedos. Eu fiquei meio apavorado, sabe? Eles cortaram a minha possibilidade. Até que o médico chegou lá, depois que saí lá da UTI, né, que estava já no quarto, o médico chegou para mim e falou, não, isso é natural, daqui a pouco volta. Porque você foi uma coisa invasiva. Então, alterou o sistema nervoso dessa parte, né, do tato aqui dos dedos, mas daqui a pouco volta. Aí fui para casa fazendo uns exercícios com as mãos e foi voltando gradativamente. É o que o André está dizendo aqui. Tá? Sabe o que é? Olha só, eu vou chamar você aqui. Olha só.
Tem pessoas completamente desarvoradas, que acontece um fato desse, ele perde temporariamente contato com certas partes do corpo, e ele começa a culpar médico, enfermeiro, hospital. Sabe, tem pessoas, minha gente, eu vou ser sincero para vocês, tem pessoas que, porque pagam um plano de saúde, às vezes caro, eles acham que eles estão imunes a qualquer problema. Não! O plano de saúde é só para você ter o atendimento dos seus desastres. Tem pessoas que é assim, às vezes você chega lá no hospital, quantas vezes, né, fazendo essas visitas da Pássia, eu via pessoas reclamando, eu pago o plano de saúde, e esses médicos não me atendem. Peraí, vamos com calma. O médico sabe o que você nem imagina. Ele sabe que tem que dar um tempo de recuperação do órgão, e o paciente não tem a menor ideia disso. E começa a fazer aquela confusão, sabe? Começa a falar com a família, reclama lá com a direção do hospital, que eu estou isso, eu estou aquilo, se a pessoa não tem... Você já pensou se a pessoa desencarnada, como é que ela vai ser? Vai pedir a quem lá? É preciso que a gente aprenda a ser digno, a ter educação. Né? Não foi que o Emmanuel falou para o Chico, quando ele estava lá no avião, que estava com medo do avião cair? Eu vou morrer, então morra com educação. A gente tem que ter educação, sabe? Tem que ter esse cuidado. Porque os médicos, gente, estudaram para aquilo, os enfermeiros estudaram, você não. Você não sabe dessa necessidade do tempo. Fica para você esse recado, para que você não faça isso. Porque eu já vi muita gente fazendo. Eu já vi muitas pessoas achando que são donas da vida, ou donos da vida, e com aquela prepotência, aquela coisa triste que só perturba a rápida recuperação, fico ali, gritando, se expondo, insistindo, reclamando. Minha gente, vamos agradecer a Deus por ter a medicina aqui. Porque sem ela, nossa, ia ser muito complicado. Vamos agradecer a Deus por isso e vamos cumprindo com os nossos compromissos. Né? Se for uma agrura, que seja bem vivida. Tá? Fica esse recado aí para você, porque é bom a gente saber dessas coisas. Né? A gente analisar essas coisas. Né? Então, já falamos isso aqui, né? Em contradição muito especiais de equilíbrio fisiopsicossomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas. Está vendo? Um tempo pequeno, depois do insulto sofrido, ou seja, depois da agressão sofrida. Embora os reflexos anal e cremasteriano, o cremastério é um dos músculos que sustenta os testículos, tá? Então, os reflexos anal e o cremasteriano, o músculo que se insere no escroto e age suspendendo os testículos, jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski, ou extensão dos pedartículos, que são os dedos dos pés, principalmente do primeiro, não raro, acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho, denuncia a violação do feixe piramidal. Ele está dizendo isso no sentido de uma secção de medula, tá, gente? Então, na secção de medula, não vai atingir o ânus e esse músculo aí, o que é o cremastério. E também lá alguma coisa que possa influenciar, que possa ajudar, né, a ficar ainda com seus reflexos. Porque vão ser recuperados esses reflexos. Não se perdeu de todo. Então tem que ser com calma, muita calma. Por quê? Porque existe uma certa proteção também do organismo contra esses, como a Andréa fala de insultos, né? Contra esse insulto. Há uma proteção do organismo. Só que a pessoa fica tão desesperada que ela não deixa isso acontecer. Por isso que o médico faz? Põe em estado pré-coma, né? Deixa lá, deitado lá. Deixa ela em coma.
para dar tempo para o organismo recuperar, reagir. Então, eles têm, assim... Você conversa, tem um médico amigo seu, uma médica, conversa isso com eles, para você ver. Coisa interessante que eles têm recursos abertos. Uma vez que eu fui internado, o enfermeiro, né, ele passava perto de mim e falava comigo assim: "Sr. Jorge, como é que o senhor está?" A primeira vez, eu reagi, falei assim: "Não, Sr. Jorge, não é esse meu nome, não." Passou um tempo, né? Mas daí, sei lá, um quanto tempo ele passou para mim: "Ô, Sr. Afonso, como é que o senhor está passando?" Eu falei para ele: "Moço, espera aí, não precisa ficar fazendo teste comigo, não, eu estou bem, eu estou consciente." Às vezes fazem esses testes. Porque se ele te chama de Afonso, você chama Joaquim, você responde, então tem alguma coisa ali que precisa ser vista. Viu? Então eles vão fazendo esses testes com a gente, porque eles têm esses fundamentos todos, eles têm essas técnicas todas, e a gente não tem nada disso, a gente não conhece, nós não somos médicos, eu pelo menos não sou, nós não sabemos isso. Por isso que tem que dar tempo, né, gente? Porque eles estudam isso. E quando a pessoa se especializa, aí que sabe mais ainda, né? Equivale à rotura de ligação das células do corpo espiritual nos impedimentos nervosos da veste física, que é a recuperação dos reflexos, né? Então, equivale a essa rotura. Assemelhando-se ao curto-circuito da energia elétrica nos condutores ininterruptos que lhe atendem à necessária circulação. Então, há uma ruptura ali entre o perispírito com o corpo físico, para aquilo poder voltar depois a ajustar, né? Então, a recuperação dos reflexos, quando é possível, né, porque tem hora que não tem jeito, né, ocorre justamente por conta desse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, que promove a recuperação gradativa dos reflexos. Vamos entender? Olha só, tem um problema aqui no corpo físico. Peraí, vamos fazer aqui para a gente explicar melhor. Olha, tem um problema aqui no corpo físico. Tá? Aqui está o espírito, o perispírito. O que o perispírito faz? Ele joga as frequências para ativar a parte que foi insultada do corpo físico. Então ele vai tentando, vai tentando. E isso leva tempo. Isso é quando é possível a recuperação. Então por isso que a recuperação vai lenta. Aí você chega no dia seguinte lá no hospital, e aí, meu irmão, como é que tá? Melhorei, estou melhorando. Eu estou começando a mexer com o pé. Eu estou começando a mexer com o joelho. Já senti uma dorzinha na batata da perna. Por que isso aqui está acontecendo? Então tem que ter tempo. Essa informação do perispírito atuando, né, para ativar reflexo do corpo físico, isso só nós que temos. O médico provavelmente não tem. Ele não vai entender que é assim. Ele vai entender que são reflexos naturais do corpo físico. Mas ele vai entender o efeito, mas a causa não. O André Luiz está colocando a causa. Percebeu? Como é que é importante esse estudo? Bom, continuando aqui, ó, quando é possível, né, o perispírito vai trabalhando no corpo físico. Tá? Na generalidade dos casos, porém, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar. No curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico a ele, se reimponham quando possível. Por isso tem que dar o tempo. Quando o médico fala assim, olha, você vai ficar sem pôr o pé no chão durante não sei quanto tempo, tá? Para dar exatamente esse período. Aí é bom também que você acomoda, sabe? Vai estudar, vai ler, vai repensar a vida, porque a gente anda muito agitado, minha gente. Essa agitação não leva a nada, nada, né? Não estraga seu dia, como diz o André Luiz, né? A sua irritação não vai solucionar problema nenhum, sabe? A sua pressa também não vai. Vai com calma, vai real. Então, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Não é pegar muita coisa. Tem gente que pega um monte de coisa e fica desesperado. Que eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. Então, veja assim, quanto que você precisa para você viver? Preciso de X. Mas não é viver assim, sabe? Não, viver. Eu preciso, para sobreviver, eu preciso de X. E para dar um plus nessa sobrevivência, eu preciso de mais X. Bom, cheguei aqui no patamar que eu preciso. Agora, eu vou trabalhar em cima desse patamar só. Vamos com calma. Senão a gente se explode por aí.
bate carro, morre de acidente, chega lá no mundo espiritual e fala assim, ué, o que você está fazendo aqui? Você era para vir daqui a 40 anos, você está fazendo o que aqui? É assim que eles falam. Ah, pois é, né? Bati com o carro, não, que coisa, perdeu tua chance. Aí não tem jeito. Aí você tem que falar assim, e agora? Ah, agora não sei. Vamos ver com os mentores o que eles podem fazer, mas vai demorar. Você perde um tempo nessa agitação de querer, querer, querer. Vamos analisar isso com calma. Vê o que você pode reduzir aí para você viver com mais calma. Pensa nisso. Sabemos igualmente que a depressão em estudo, depressão é esse processo, né, doloroso, dolorido, que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal. Então, a André Luiz agora vai mostrar para a gente que o encéfalo ele foi sendo montado gradativamente pelas espécies. Encefalização é isso, é a montagem do encéfalo, a organização do encéfalo. Então, ele foi sendo moldado, né, aos poucos. Então, ele vai dar uns exemplos aqui. Olha só. Aqui, a encefalização é o processo de desenvolvimento em que o córtex cerebral passa a dominar as funções dos centros medulares e subcorticais. É quando o cérebro começa a ser formado lá no reino animal, ele começa, então, a dominar aquelas massas celulares, aqueles centros, né, que antigamente não tinham comando, era só mesmo por impulsos, agora ele começa a comandar, é a encefalização. Bom, a importância da encefalização. No chimpanzé, o refazimento do cérebro pede vários dias, se acontecer um problema no cérebro. No cão, é ainda maior. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. E nos batráquios, né, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. Por quê? Porque no batráquio o cérebro é pequeno. Se você mexeu lá no cérebro, não mexe quase nada. Onde que é maior? É no cão. Né? No chimpanzé, demora muito tempo. E no gatinho lá, a diminuição da atividade vital também é muito grande. É maior do que talvez maior do que o gato, do que o cão, pelo que ele está colocando aqui. Então, mexeu lá no cérebro, dá problema. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa massinha aqui, essa coisa. Nós temos um crânio, gente, que é uma coisa de osso duro, tem a pia mater, né? Tem a mata, pia mater, que protege pra caramba o cérebro. O cérebro é uma massa que pesa 1,4 kg, né? E aquilo ali, se sair de lá, ela cai, ela não fica pezinha, não, ela desmonta. Ela só fica montadinha lá dentro do cérebro. E a gente cisma de entrar nessas corridas perigosas, para bater com a cabeça, para dar traumatismo craniano. Não é? Aí a espiritualidade você não pode fazer nada, você perdeu, você brincou com a vida. Sério. Na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo. Claro, o cérebro humano é muito mais complexo, né? Como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada, inervação recíproca dupla. Depois você pega isso aí, vai anotar para você pegar lá no gabinete, lá no dicionário de fisiologia ou de anatomia, né? Atua. Não, peraí, aqui está. Reflexo, a reflexo de extensão cruzada é a inervação recíproca dupla. Inervação recíproca dupla. Também tem que saber lá, né, como é que é. Atua em músculos do lado do contralateral da medula espinal, cuja recuperação reclama 6 semanas aproximadamente após o trauma da espinha. O que ele está dizendo? Minha gente, essa coisa é construída com muito detalhe, para que a gente possa movimentar braços, cabeça, olhos, pernas, cintura, abdômen, sabe? O coração bater, a coisa toda, sangue fluir. Isso tem muito detalhe lá dentro. Tem muita inervação, tem muito feixes de nervos, feixes de músculos, plexos. O que é isso? Toma cuidado com o seu corpo, porque você pode atingir uma área aí que
vai dar problema, que nunca mais ela recupera. A gente não acha umas doenças tão estranhas, né? E quando você escuta aí, a pessoa está com uma doença tal que não tem mais jeito. Também tem que tomar cuidado, sabe? O que André coloca nesse capítulo é especificamente, no nosso entender, o cuidado que nós temos que ter com o corpo, porque ele é muito delicado e muito complexo. Muito complexo. Porque se você imagina, você tem um perispírito que é mais suave, mais sutil, tem a complexidade imensa do perispírito. Mas, ainda assim, quando você vem para o corpo físico, é mais denso. Então, para essa coisa funcionar na densidade, tem que ter muita estrutura para dar certo. Então, não vamos brincar com isso, né? Nos estudos de Schiff e Charrington, avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico. Por quê? Mediante a secção completa da medula espinhal, realizada ao nível dos segmentos lombares, né? O lombar ele é mais embaixo, né? Pela qual vemos o cão experimentando com a medula dorsal seccionada, acusando paraplegia. Foram experiências, né, de laboratório. Então fizeram lá no cão essa experiência, né, com a medula dele, a medula dorsal seccionada, acusando paraplegia, né, ficou com os membros parados, né, e alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada, assim como uma extensão espástica dos membros anteriores devido à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores. Então, ele tem problema. Você mexeu lá no encéfalo do cão e ele teve essa reação. Inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar. Estou dizendo isso. Olha, eles fizeram uma experiência com o cão, certo? Então, mexeram lá numa área do encéfalo do cão. Deu esse resultado aí. Para que eu estou dizendo isso? Para que está fazendo isso? Para mostrar para nós, e para que a medicina saiba, que a ciência saiba, que se acontecer, por exemplo, você chega lá com um processo desse aí, parou de funcionar os braços, as mãos, coisa assim, ele já sabe, olha, foi seccionado, foi atingido a área tal do encéfalo, para ver o que pode fazer lá. Gente, é um sacerdócio, né? Quando o médico ou a médica busca isso aí como sacerdócio, eles vão para o céu direto. O céu da consciência deles, né? Porque, nossa, é maravilhoso. Você poder recuperar, por exemplo, um caso de alguém que chega lá no seu plantão, no plantão daquele médico, daquela médica, e você vai lá e 3 horas da manhã, cansado, com sono, você vai ter que fazer uma cirurgia para recuperar alguma coisa e dar certo. Ai, mas que coisa bonita que é. Coisa emocionante, né? Às vezes tem uns seriados de TV que mostram isso, né? Aquela garra daqueles médicos e médicas para salvar alguém. Chega lá das piores maneiras possíveis e eles tentando salvar. Aí está, né? A secção, aí que tá. É só porque ele falou de labirinto, a gente colocou aqui o labirinto onde fica, tá vendo, cara? Por quê? Neutraliza os impulsos do sistema labiríntico, ou seja, mexe até com a audição da pessoa, tá? É que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Eu me lembro agora do Emmanuel, quando ele disse o seguinte, olha, em termos de perispírito, nós estamos começando a estudar isso agora, é muito complexo. Por quê? Esse perispírito, gente, como é que ele foi formado? Pela expansão da mônada, certo? Lógico. Ele é a representação da mônada. Daí ele foi formado com filetes de energias, com segmentos vibratórios, para que ele possa se estabelecer enquanto uma representação dessa individualidade que é a mônada. E é esse perispírito que vai dar forma para o corpo físico, então ele vai estar ligado, né, intrinsecamente ao corpo físico.
né? Numa entrosagem de sinergias funcionais diversas. Por quê? Ele tem frequência na área cardíaca, ele tem frequência para a área cerebral, ele tem frequência para a área do abdômen. Então, ele tem várias sinergias ali para encaixar no corpo físico. Olha, é bem interessante, porque nós que vamos dar mais valor ao nosso corpo, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, onde a gente vai, né? Se é perigoso ou não, as nossas aventuras meio descabidas. Nós não somos, minha gente, a maioria das pessoas não são atletas. Os atletas são trabalhados desde criança, né, para aquilo que eles vão fazer, mas a gente não é atleta. Eu vou querer jogar bola depois, quando eu estou com 45, 50 anos. Será que vai dar certo? Será que eu vou, numa jogada lá, eu vou conseguir segurar meu corpo para ele não bater, por exemplo, de frente numa grade daquela? Então, são coisas que nós temos que começar a medir. Uma das coisas que eu tenho muita honra de dizer para vocês é o seguinte, que à medida que eu fui vivendo os anos, eu fui vendo onde eu não poderia mais ir. Eu adorava jogar bola, gente. Nossa, adorava. Só que quando chegou uma hora, num jogo lá, que eu vi que eu não segurei mais o meu corpo e tomei uma queda, não quebrei nada, nem nada. Mas aquela foi a bastante. Não, acabou, não dá mais para mim. Então você tem que saber até onde você pode ir. Por exemplo, o jovem adora andar sem camisa, andar com mais despido, né? Porque ele não está nem aí se está pegando frio, se está pegando calor, ele não está nem aí. Na hora que a gente começa a entender que não dá mais, você está sempre agasalhado, pés agasalhados, o pé tem que estar sempre quente, né? Pezinho agasalhado, né? Essa região aqui do pescoço para proteger a garganta. Então, minha gente, é questão de inteligência. Você não vai ficar para semente, não vai. Mas pelo menos você vai ficar até quando você puder ficar, até o último segundo, para você aproveitar a tua encarnação. Isso aqui é uma dádiva, minha gente. Encarnação é uma dádiva de Deus e a gente não está sabendo disso. Disso temos estrita conta nos reflexos, cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o concurso de maior campo dos neurônios internunciais que unem diversos centros ou núcleos do sistema nervoso. Então, quanto mais você precisa de neurônio, quanto mais complexa a coisa vai ficando. Estudar neurônio é muito bom, tá? Estudar como é que eles funcionam, onde está o núcleo, onde está o axon, onde está o dendrito, como é que faz essa formação. Eles não encontram, né? O dendrito com o axon não encontra, ele fica numa distância assim, ó, aí tem uma substância que passa ali, que passa informação. Isso tudo foi minuciosamente preparado pela natureza e nós nos preparamos para chegar a esse ponto. E agora nós vamos pensar isso. Com o universo sendo do sistema nervoso, para que se efetue, qual pianista, requisitando o maior número de escalas de tons e semitons, para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia. Certo? Então, quanto mais a gente precisa, quanto mais neurônios surgem, quanto mais neurônios se aglutinam, quanto mais neurônios surgem para que a gente possa apropriar daquilo. Certo? Então, é muito gostoso saber disso, mas é muito responsável também, né? Desse modo, agora é descorticação animal, tá? Mexer com o córtex dos animais. Desse modo, compreende-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante. À medida que se dilatam os valores da encefalização, à medida que o cérebro vai aumentando, né, vai ficando mais complexo, reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva, quanto mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. Eles vão em paralelo, né? Vai aumentando aqui o potencial encefálico, vai aumentando, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, porque eles interagem, estão ligados. Tá? E quem manda isso? Você, espírito que construiu o seu sistema. O seu perispírito foi construído por você. E você agora usa dos corpos que você precisa. Você já viveu
muitas encarnações, muitas. Em cada uma você plasmou o corpo que você precisava naquele momento. Hoje, nessa encarnação, você precisa deste corpo que você tem. Então, cuida dele. Faça por ele o maior bem possível. Na pauta de semelhante realidade, a descorticação em batráquios e peixes não interfere nos reflexos da motilidade, porque eles são muito simples. O encéfalo deles é mínimo, né? E nas aves, modificações emergem inequívocas, porquanto apenas conseguem voos fragmentários na luz. As aves é diferente. Elas já têm, né? Você lembra que nós mostramos um tempo atrás o peixe não, a ave, o passarinho, como é que ele já tem lá uma coisa de encéfalo lá em cima? Então mexeu ali, ele já tem mais respostas. Então mexeu ali, vai ter problema maior, vai ter voo fragmentário, né? Voo fragmentários na luz, permanecendo muitas vezes em prostração, quando na obscuridade. Então ele tem voo fragmentário quando está de dia, os voos meio esquisitos, e quando é à noite ele fica em prostração. Já no batráquio, no peixe, é menos, não interfere quase nada, quando você mexe lá no córtex. O cão que sofre, né, uma descorticação do córtex, segundo já demonstrou Goltz, no século XIX, pode viver além de um ano com motilidade reflexa normal aparente, efetuando os movimentos próprios com relativa correção. Todavia, jaz inerte quando lhe falte incentivo à ação. Quer dizer, ele só vai responder o que for chamado, né? E aí esse incentivo aparece. Se esse incentivo aparece, coloca-se em movimento exagerado, porque ele não tem controle. Está vendo o que está dizendo aqui? Quanto mais o encéfalo foi aumentando, foi sendo estruturado, maiores, é claro, são os reflexos que acontecem a partir dessas rupturas lá, descorticação, que aí deve ter uma técnica para isso. Por quê? Porque ele não vai mandar para o sistema nervoso as ordens necessárias, nem receber. Tá? Agora, a ablação por catéter é um procedimento médico invasivo usado para remover ou destruir uma via elétrica defeituosa. Então, eles colocam um catéter lá no cérebro para mexer com lá. Mas é muito delicado, né? Tem que ser muito especialista para fazer isso. Mas, às vezes, é o único recurso. O único recurso. E aí, temos que ver, temos que encarar, né? Ignora como se defender até que se veja positivamente atacado. Aí ele volta aqui no animal, né? Não se decide a buscar alimento, recebendo a ração que ele administra, e embora as funções viscerais prossigam, sem maiores alterações, não reconhece as pessoas. Baldo de memória, revelando a disjunção dos recursos fisiopsicossomáticos, que eles são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior. Então, ele vai perdendo a condição de comandar. Quando ele perde a condição de comandar, ele entra num estágio inferior lá nas reações internas dele. Isso acontece, né, com pessoas também. Se ele tem um processo desse, ele costuma ficar prostrado na cama, né? Se no AVC não é assim? E ele fica ali, não fala nada, só reage. Você vai dar comida, ele abre a boca. Você tem casos que você tem quase que forçar. Agora, o que passa na cabeça dele? A gente não sabe, né? Porque será que ele que reflete nele as ordens do corpo, do espírito? Será que o espírito está pensando e ele não consegue traduzir o pensamento, não consegue passar? Então, no caso ali do AVC, foi uma invasão, né? Uma artéria lá que estourou. Então, foi uma invasão que mutilou ali algum ponto, alguma área, e que deu reflexo. Isso vai acabar, tá, gente? A gente estuda essas coisas. Eu, sinceramente, eu fico muito, assim, né, triste, porque tudo é de Deus, né? Mas, nossa,
pedindo a Deus para isso acabar, sabe? Para a gente parar com essas enfermidades, parar com essas necessidades, né? E parar também de buscar tantos problemas. Eu fico vendo, lendo isso aqui, gente, mas, sabe, o coração aperta. É tão bom a vida plena, né? Tão bom. Qualquer fase dela, na infância, adolescência, juventude, maturidade, senectude, você pode viver uma vida tão bonita, tão linda, mas está aí preso nessas coisas que é a gente que cria, não é Deus, somos nós que criamos com as nossas invigilâncias. Os chimpanzés, entretanto, com a encefalização mais complexa, não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex. E quando sofre a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. Se tirar o córtex do chimpanzé, ele vai viver lá um pouquinho, mas depois morre, né? E mexendo numa área, ele vai ter modificação muito grande. Então, o que a André está dizendo? Olha, gente, é uma caixinha muito, muito forte, muito interessante, que é o gabinete da mente. Se mexeu ali, a mente não pode atuar. Então, cuidado com ela, né? Nada. Cuidado com coisas, por exemplo, pressão muito alta, né? Tem pessoas que têm pressão alta e não se cuida. Aí, aquilo ali pode dar um problema complicado lá. Pessoas ficam batendo na cabeça. Eu já vi pessoa pegar a cabeça e tampar na parede, sabe? Ficar batendo com a cabeça na parede. O que ele quer com isso? Quer se estourar, né? Quer se estourar. Que esse estudo, que a André está colocando muito cérebro nele, muita coisa sobre cérebro, que a gente possa tomar muito cuidado, porque o cérebro hoje é todo mapeado. É bom que a gente estude um pouco o cérebro, para você ver a importância de cada um daqueles lobos, daquelas subconvoluções que tem lá. E ainda diz que não sabe nada ainda. Continuando aqui, cabe mencionar ainda aqui a continuidade das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas que prosseguem sentindo, integradas ao próprio corpo, esse ou aquele membro que fisicamente não mais existe. Ele volta a esse termo, né, este assunto que ele já explicou lá, que ficam as frequências do perispírito que consegue atingir a área não lesada e ainda fica mandando para o cérebro. Mas depois cessa também, né? Provavelmente cessa. Aí, minha gente, olha, a gente não pode ficar dando assim, isso é isso, isso não é isso. Não podemos fazer. Não podemos. Porque a gente é surpreendido, os médicos são surpreendidos o tempo todo. Tem médico que fala assim, esse não dá mais, esse já tá indo. O sujeito levanta e ainda vive mais 20 anos. Sabe por quê? Porque a ordem final é de quem? É de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados, ficar dando, né, essas posições. Isso é isso, vai acontecer desse jeito. Não vai. Às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Então pode ser que a pessoa fique aí vivendo mais o tempo todo da vida dele, sentindo ainda esse membro que foi mutilado, né? Então, agora, a sincronia dos estímulos, é muito interessante isso aqui, olha. Entenderemos assim facilmente que o córtex encefálico, com as suas delicadas divisões e subdivisões, e como é delicado, põe delicado naquilo, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, ele governa isso tudo. Corresponde à sede do centro cerebral do psicossoma, ou corpo espiritual, no corpo físico. Certo? Então, essa coisa que o cérebro faz, ele corresponde ao que o cérebro perispiritual faz, como perispírito. Não sabemos, ele não explica se é na mesma ordem, mas explica que há uma sincronia nisso aí. Tá? Unida à sede do centro coronário, lá vai de novo falar de centro coronário, né? Do centro coronário, localizado no diencéfalo, bem aqui dentro, entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos. Então, o centro coronário, que a gente sabe que ele recebe as energias, distribui as energias, e na distribuição das energias, ele é utilizado para distribuir essas energias de acordo com que vitalize os órgãos do corpo. O coronário, ele vitaliza tudo. Né?
pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza. Conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. É para a gente conversar olho no olho, né? Então vamos lá, minha gente, olha só. Tem o perispírito formado ao longo dos milênios, tá? Plasmado aqui e no mundo espiritual. Então esse corpo físico, esse perispírito, ele chega na constituição que nós denominamos de humana. Mas como nós ainda precisamos dos reencarnes, por várias razões, esse perispírito vai plasmar o futuro corpo do espírito. Tá? E aí a relação é sincrônica, ela é perfeita, fechadinha. Tudo para ajudar o indivíduo no corpo dele. Aí vai aquela coisa toda, vai ajudando. E aí o indivíduo começa a mutilar isso aqui, por uma coisa ou outra. Toxinas que ele manda, pancadas que ele procura, sabe? E vai mutilando. Então ele não vai mais permitir que essa sincronia seja perfeita, seja total. Aí ele começa a ter problemas. Aí você faz duas perguntas. Esses problemas foram geradas pela mente. Estavam lá na mente, não gerados pela mente, não. Estavam lá na mente. A mente manda para o perispírito manda para o corpo, ele lesa o corpo. Se isso assim for, significa resgate, significa recuperação de erros passados. Tudo bem? Vai acontecer. E o corpo físico, então, vai suportar ou não? Agora, será que não tem nada lá na mente para fazer isso? E quem está lesando isso é o indivíduo que não presta atenção no que ele tem nas mãos, que é essa máquina valorosa do corpo físico? Eu deixo para você refletir. Eu deixo. Porque se surgir em você uma enfermidade, que você não causou essa enfermidade por descuido, por invigilância, ela está vindo lá do seu passado para você organizar. Leia Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então ela está vindo para ser organizada agora. O corpo físico é muito denso, ele puxa do perispírito, o perispírito é mais denso que a mente, puxa da mente. É um conjunto, é uma reação. Agora, se isso vier para ser recuperado, tudo bem, está na programação, vamos superar, vamos ver o que tem que fazer. Tem recurso? Tem. O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho? Não tem recurso? Daqui a pouco, então, eu vou retornar, então eu vou retornar em paz. Pelo menos eu limpei a mente. Eu vou retornar com menos problemas ao mundo espiritual. Agora, e se eu causei esse problema aqui? Não é? Com as minhas precauções, por exemplo, com os meus gritos, com as minhas loucuras, com as minhas vontade de ganhar muito dinheiro, vontade disso, daquela ânsia, eu criei lesões aqui no corpo físico. Aí a responsabilidade vai ser muito grande. Num, você está resolvendo problemas, no outro, você está criando problemas. Tá? Pensa aí. Vai pensando. Bom, aí continuando, né? Essa parte nós já falamos, né? Então, a gente sabe, né, que há essa sincronia. E assim como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para o serviço do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e dos automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, que fica no tálamo ou hipotálamo, a se irradiarem para o mesencéfalo, ligações energéticas semelhantes da consciência para o serviço da mesma natureza, com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como seja reflexão, atenção, análise, estudo. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Olha aí. Ele está colocando primeiro as atividades reflexas ou involuntárias, né? Você faz por já ter adquirido isso. Tato, visão, audição, paladar, né? Olfato.
Então, você já faz isso naturalmente. Agora, ele está dizendo o seguinte, se isso está funcionando perfeitamente, você começa a sublimar isso. Está vendo? Como? Reflexão, atenção, análise, estudo, meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que não sejam particulares. Ou seja, eu tenho atividades automatizadas, né, dos 5 sentidos. Ótimo. Então, eu já sei ver, eu sei olhar, sei escutar, sei tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou sublimar isso. Né? Se os seus olhos forem, se o seu coração, se os seus olhos forem de luz, né, todo o seu corpo também será. Onde que eu ponho meus olhos? Onde eu vou olhar? Eu vou olhar para quê? Para quem? Eu vou ouvir o quê? Eu vou dizer o quê? Eu vou sentir paladar de quê? Eu vou sentir olfato onde? Tá vendo? Você vai começar a sublimar. Aí já é um avanço. O que era automático só passa agora para o processo da sublimação. Então, você vai estudar, você vai analisar, você vai discernir, ter memória crítica, a compreensão das virtudes morais, as fixações emotivas. Olha, que lindo que é isso, minha gente. Entenderam? Então, nós já sabemos fazer tudo isso. Nós temos esses sentidos. Quando o corpo está tudo normal, a gente tem, agora tem que sublimar isso. Não basta ter, agora tem que sublimar. Volto a falar do Alexandre, do livro Missionários da Luz, né, que é o instrutor do André Luiz lá. Ele fala assim, temos que ter trocas de qualidades nobres. Então, tem que se sublimar, minha gente. Agora, se eu ponho o olho em filme pornô, se eu fico escutando anedota pornô, se eu fico em lugares luxuriantes com aquele cheiro pornô, se eu coloco minha boca naquelas coisas pornô, como é que eu fico? Se eu toco coisas pornô, o que eu fico? Eu coloquei isso para a gente ir mais fundo possível, mais abissal possível, para a gente ver como que nós estamos longe desse ideal de sublimação dos sentidos. Presta atenção. Tá aí, né? A beleza. Gente, isso é lindo demais. E o mais lindo é que nós construímos, né? Nós somos nós que fizemos isso. Certo? Bem, emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, recebemos lá de volta em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental. Ou seja, há um trabalho do frontal com o coronário. Assim, tá? Eles vão trabalhando. Eles vão trabalhando. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês isso melhor. Aqui está o coronário, aqui está o frontal. Então, eles vão trabalhando e vão funcionando lá dentro. O que eles estão fazendo? Eles estão recebendo energias. Né? Eles recebem energias primárias, que a gente estudou lá no chakra, no curso de chakra. Ele recebe energia primária, que vem de várias fontes, e distribui essas energias aqui dentro. Para quê? Para dar funcionalidade ao que está lá dentro. Então, isso é extraordinário, porque é isso que nos faz refletir, que nos faz pensar, que nos faz discernir, se a gente quiser, e tomar as decisões. Nós precisamos dessa energia flutuando, né, dentro de nós, para que a gente possa tomar as decisões acertadas. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito através do centro coronário conjugado com o centro cerebral, recebemos-lo de volta em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental, que aí entra, né, o processo da mente, que vai comandar esse processo todo, com impactos aferentes e eferentes, de mandar e receber, para que a nossa consciência, por si, ajuize pela essência dos resultados ou reflexo das nossas próprias ações, quando ao acerto ou desacerto de nossa escolha nessa ou naquela circunstância da vida. Entendendo uma coisa, que quando eu estou usando esses recursos que eu tenho, esses circuitos energéticos que eu tenho, do coronário com o frontal, gerando essa possibilidade, e eu vou então tomar as minhas decisões, tomar as minhas posições, eu vou
vibrar numa faixa. A resultante disso é uma vibração, que vai para os meus corpos áuricos. Vai para o duplo etérico, vai para o perispírito, vai para o corpo mental. Então, você fala assim, o André Luiz fala assim, aquela pessoa está negra. Você tem pessoas que fazem exame na câmara Kirlian, está negro. Por que está negro? Porque essa coisa aqui está negra. Só pensamento ruim, só sentimento ruim. Então, nós é que moldamos as nossas cores também, certo? E já temos que ter cor um pouquinho mais claras, né? Mais lindas, né? Não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em particularidades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obliteração de córtex suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico, ou por acidente, né, ou por algum processo aí de toxinas mesmo, né, podem surgir igualmente no corpo espiritual. Não sei se você manda para lá também. Quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fluxo energético da região encefálica no centro coronário da entidade desencarnada. Você pode mandar para lá, né? Porque turva também o perispírito. O perispírito não é plástico, né? Então pode turvar o perispírito, né? Pode ser uma obstrução temporária, mas pode acontecer. Ou seja, nós estamos arrumando um encrenca para o mundo espiritual quando a gente for para lá. Então está aqui, ó. O córtex encefálico, ele é responsável pelo governo dos sentidos e das ações físicas do ser, através da união do centro cerebral, do perispírito ao centro coronário do corpo físico. Então, explicou, tranquilo. Por meio de ligações energéticas com a consciência, resultam as manifestações do espírito, governando os sentidos dos automatismos e as sensações. Tá? Então, é tudo interligado, por isso que chama de sincronia, né? Sincronia dos estímulos. E através dos atos, pensamentos e sentimentos que pratica, o espírito define os resultados dessas manifestações, refletidas na saúde ou na enfermidade do corpo físico. Viram como é que é complexo a coisa? O André Luiz está descortinando aí para gente. Né? Às vezes você tem uma dor de cabeça. Nossa, senti uma dor de cabeça. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Você foi invigilante, você pegou uma frequência que não podia pegar, às vezes você comeu alguma coisa que você não deveria ter comido aquilo, às vezes você teve uma discussão, você teve um pensamento assim, destruidor. Né? Então, gente, são várias as reações que a gente tem que começar a nos conhecer para isso. Os mecanismos do monodeísmo, né, da ideia única, em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia, ou afasia, ou distúrbio da linguagem, pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Então, a gente pode perder, por exemplo, problema de amnésia, né? Problema de distúrbio qualquer da linguagem, mas a gente fica ali com a inteligência. Assim. A mesma coisa do desencarnado. Vai acontecer o mesmo. Né? Então, isso aí é porque tem essa sincronia. Agora, segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, quer dizer, se aconteceu um problema na fala e cessou ali alguma coisa que ele sabia, alguma língua, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda. Quer dizer, se ele fala vários idiomas, aí ele perde, mas continua com os outros. Na visão, no núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção específica pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente por termo equivalente à conturbação em que se encontrem os quadros terríficos que lhe digam respeito a culpas contraídas. Então, veja bem, vamos imaginar que o espírito cometeu um engano muito grande, muito grande. Então, o que ele faz? Ele turva ali, ele é como se fosse uma obração, né, psíquica, ele turva aquilo ali e fica vendo só aquela cena. Porque ele quis fazer assim. Então, vamos imaginar que a pessoa lutou
tanto para ser presidente de alguma coisa. Ele queria isso. A ideia dele era só aquilo. E aí pode acontecer um caso desse. Ele fica turvado naquela monoideia e perde o contato com alguma parte do corpo. Então ele fica como é que um zumbi, né, com aquela ideia na cabeça. Só falando aquilo, só falando aquilo. No mundo do espiritual, isso é terrível de acontecer. Olha, sem capacidade para observar a paisagem de outra espécie, escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis. Você não chegará a presidente. Você não chegará a presidente. Presidente de qualquer coisa, tá, gente? Não é presidente do Brasil. Você não chegará a presidente. Você não chegará. Então fica ouvindo aquela cabeça dele, né? Que testemunha os compromissos inconfessáveis sem a possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos. Vocês já imaginaram que loucura que é isso? Você ficar ouvindo só uma coisa? Tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que lhe refiram aos padecimentos morais. Aí ele vai começar a pensar também coisas negativas que ele fez. Porque o positivo, ele não vai travá-lo em nada, só o negativo. A monoideia não vai ser pelo positivo, claro. Então vai ficar vendo aquelas coisas, lembra. Às vezes ele viveu uma fase lá de bastante, né, ruptura moral, ele fica vendo aquilo sem parar. Com absoluto esquecimento de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionam com a sua personalidade. Então a pessoa fica escutando, ou fica vendo só aquelas coisas que ele travou lá no cérebro dele, no cérebro espiritual dele. Fica só vendo aquilo. Isso é uma loucura, gente. Dói a beça. Por isso que nós temos que tomar cuidado das imagens que nós criamos, daquilo que nós queremos. Deixa sempre livre, sabe? Se você quer ser presidente, tudo bem, é uma coisa legal para você, né? Não é para outro, mas é para você. Então vai com calma, vai conversando com Jesus, vai conversando com seus mentores, vai conversando com você. Porque se tiver que ser, será. Se não tiver, mas eu quero ser Miss. Tudo bem, então converse com Jesus. Se vai ser bom, se não vai. Sabe? Então, o problema é a monoideia. Eu não acredito em Deus. Acabou. Você vai criar uma monoideia de ateísmo na sua cabeça. Eu sou de esquerda, vai criar um monodeísmo. Eu sou de direita, vai criar um monodeísmo. Eu sou de centro. Então, essa pungência no querer pode criar uma monoideia. E a monoideia é terrível, que a pessoa não vê mais nada, como ele disse aí. Motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas. Tá vendo? Motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades dementadas ou sofredoras. Elas não falam coisa com coisa. Não tem coisa, porque elas não têm conexões. Elas invadiram tanto o centro cerebral delas, o perispírito, o coronário, né, o frontal. Eles invadiram tanto aquilo ali com ideias e falas, pensamentos, que fica tudo fragmentado, né? Então fica difícil comunicar com elas, né? Comumente estacionárias no monoideísmo, que se as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção. Tem um caso que a pessoa me contou, né, de um suicida, ele se saltou na frente de um trem. Então ele ficou esperando o trem. Estava num barranquinho assim, na linha, né, esperando o trem. Quando o trem chega, ele salta na frente do trem e o trem esfacela o corpo dele. Aí vai para o mundo espiritual. Ele fica anos só vendo isso. Ele no barranco, salta em frente do trem, o trem esfacela. No barranco, salta em frente do trem, o trem esfacela. Vocês já imaginaram, né, gente? O que é isso? É isso que ele está falando aqui. Ó. Isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção, de vez que nessas condições, o pensamento contínuo que eles flui da mente em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulado. Então ele era livre, o pensamento contínuo livre fica coagulado, ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que alberga.
Tá vendo? Como é que a gente mexe com o encéfalo, mexe com o cérebro, mexe com tudo isso, repercute lá no perispírito. Ou seja, cuida da sua cabeça, meu irmão, cuida dela. Né? A esses pesadelos, não, e esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto, em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento. Então, foi feito por matéria mental, certo? As imagens e o pensamento vai fazendo aquilo fluir. Fluir não, né? Ficar em circuito fechado. Justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhe dão a forma e que. Então, elas vão dar a forma que elas quiserem a isso, congregando criações do mesmo teor de outros espíritos afins, elas estabelecem, por associação espontâneas, os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia por tempo justo as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesmo. Em última análise, cuidado. Não entra nessas coisas, não entra nessas propostas da criminalidade. Não faça isso, não mate ninguém, não se mate. Viva a tua vida como é necessário que você viva. Quer melhorar? Lindo. Trabalhe. Aperfeiçoa teu trabalho. Que a espiritualidade está te observando. Não precisa desses arrojos aí, puxar tapete dos outros, tirar os outros do caminho. Não, não. O outro também é filho de Deus e tem o mesmo amor de Deus, como você tem. João que dizia isso, você vai num templo para fazer uma oferta. Se você tiver um inimigo, vai primeiro lá, resolve com o teu inimigo, e depois você fazer a tua oferta a Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus está em você, está nele também. Então, o nosso irmão, o pior que seja para nós, a irmã, eles são filhos de Deus também, tá? O mecanismo do monoteísmo está aí, né? Se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustração semelhante, sem perturbação total do pensamento, enquanto se mantenha a distonia. Então, ela fica vendo essas loucuras. Fica vendo imagens, né? Aqui, ó. Tá jungido a imagens e preso nesse circuito aqui. Tá? Bom, ainda tem, olha. Então, aqui está o espírito desencarnado. Olha, ele contemplará tão somente os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas. Só isso. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos. Recordará apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais. O pensamento em circuito viciado age coagulando, materializando pesadelos. Justapõe-se às criaturas desencarnadas e estabelece os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia. Uma coisa que a gente tem que pensar, eu faço isso para mim, não vou passar para você, porque de repente pode ser útil. Eu não sei a hora que eu vou desencarnar, não sei como eu vou desencarnar. Então eu não fico brincando. Não fico brincando. Eu fico assim, não, eu vou, como Jesus falou, viva como se fosse o último dia. Então vai limpando as suas ações, vai se arrumando, que pode ser o último dia. De repente você chega no mundo espiritual, chega com uma situação dessa aí, como é que faz? Ah, não, sou novo ainda, deixa eu aproveitar, deixa eu gozar a vida. Não faz isso, meu amigo. O verdadeiro gozo da vida está no cumprimento das leis de Deus. Isso é científico. É só você estudar que você vai entender. Isso aí que eles chamam de gozo, isso é e para o caminho do lado, é o local do erro, dos pesadelos futuros. Não tem que gozar a vida dessa maneira que eles falam. Você tem que aproveitar a tua encarnação. Sabe? Meu amigo, minha amiga, isso é sério. Vamos continuando, né? Então, as zonas purgatoriais, obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação,
entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso. Ao invés dele ir lá para cima, ficar feliz da vida, ele vai entrar no remorso, nos fluxos da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias. Então, se a gente pode fazer isso, vamos fazer para cima. Vamos fazer para coisa boa. A gente chegar lá no mundo espiritual mais tranquilo, com o nosso perispírito mais liberado, para a gente aprender mais. A vida não é só aqui, meu amigo. Você vai continuar. Minha amiga, você vai continuar. Então, força para você ir bem para lá. Depois você vai agradecer a André Luiz. Você vai ficar procurando André Luiz lá. Você fala assim, senhor André Luiz, muito obrigado por você me explicar isso. Né? Mas, por vezes, de longuíssima duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo das suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferece o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. Aí que está o bônus dessa coisa toda. No fundo, ninguém está perdido, né? Sofre pra caramba, mas tem conserto. Só que vai sofrer. Não tem jeito, mas tem conserto. Tá? E é dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais. Lembra que eu falei do suicida que ficou vendo a mesma cena? Aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual em detrimento a outros que se mantêm mal baratados ou ocultos. Quer dizer, veja bem, eu vou tomar conta só da sala. Você olhar para a sala, o que fica os quartos? Eu só vou limpar a sala, arrumar a sala e os quartos. E o banheiro? Mesma coisa. Então eu fico com essa monoideia, eu esqueço o restante do corpo. Aí fica tudo desorganizado. Tem um ditado aqui em Minas que fala assim, quando o gato não está em casa, os ratos sobem na mesa. Isso é uma coisa antiga, né? Ou seja, o chefão não chegou, não está? Aí vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa. Tá? É porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente, em plena criação. Pensamento, força criativa. As imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente. Isso é sério, gente. As imagens plasmadas pelo mal, à custa de energia inestancável. Nossa, você canaliza para aquela coisa todas as suas energias, que ele constitui atributo inalienável e imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas, né? Em que a alma, alucinada pelos próprios remorsos, é detida em sua marcha. Ficarei preso. Vocês já imaginaram o sofrimento dessas zonas purgatoriais? Por isso que o André está colocando. Não é para nos assustar, é para nos orientar, alertar. Tá? Ilhando-se nas consequências dos próprios delitos em lugares que, retendo a associação de centenas de milhares de transviados, que criam um campo, né? Se transformam em verdadeiros continentes de angústias. São os campos morfológicos. Filtros da aflição e da dor, em que a loucura ou a crueldade, jugulados pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Ou seja, de tanta dor, o excesso é que nos faz sair de lá. O excesso da dor. Cuidado com os excessos, não chegue a ponto dos excessos. Porque quando você faz uma coisa com muito excesso, ou ele vai te prejudicar muito, ou vai te ajudar muito. Então, aqui o excesso da dor,
é que chamou a atenção deles. Mas teve que ter o excesso. E o excesso é contundente, ele não é uma coisa agradável, ele é uma coisa que exige de nós atitudes, de doações. Por exemplo, eu gosto muito de viajar, por exemplo, eu adoro viajar. Então, é meu excesso, eu tenho um excesso desse desejo de viagens. O que isso vai exigir de mim? Não vai exigir dinheiro, não vai exigir fortaleza física, não vai exigir conhecimento de línguas. O excesso tem isso. Agora, se eu tenho uma coisa mais tranquila, eu vou lá, em vez de não vou nem me preocupar com línguas, porque eu só vou uma vez, tem tradutor, tem tudo. Então, eu vou lá e volto, o dinheiro aqui pago depois e tal, né? Sem problema nenhum. Agora, o excesso. Então, chega um ponto que a gente usa tanto excesso, mas tanto excesso, que só o excesso nos cura. Certo? Para a pessoa chegar nesse ponto, ela usou de excessos. Foi. Agora, só o excesso, quer dizer, o excesso da dor. Então, o jogo contrário do excesso. Aí está, minha gente, uma zona que pode ser uma zona purgatorial, né? Que colocamos aqui, tá? Agora vamos recapitular, mas eu quero dizer para vocês, antes de recapitular o estudo, dizer o seguinte, olha, fazer um resumo disso aqui que eu tirei de um livro que eu achei muito interessante. O que o autor colocou nesse resumo? Olha, alma e corpo devem permanecer em profunda harmonia um com o outro, para a execução de trabalho que a vida lhe reserva. Profunda sintonia. A alma é a direção e o corpo é a obediência. À medida que a encefalização progride, ou seja, o crescimento do cérebro vai progredindo na escala animal, a integração mente-corpo torna-se mais importante, né? Porque você progride os dois, o cérebro perispiritual e o físico. A criatura humana plasma com seus próprios pensamentos as telas temporárias em que contempla, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras. Está tudo ligado ao cérebro, que ele vai pensar, né? É através desse sofrimento que, com o passar do tempo, as almas se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado. Quando ocorre uma secção medular, a parte do perispírito que está relacionada com o corpo físico abaixo da lesão fica desligada dela. Simultaneamente, ocorre um desligamento entre o corpo espiritual e as áreas cerebrais onde as fibras lesadas do corpo se projetam. É isso. Então, eu resumo que esse é um médico que fez, colocou para nós, né? Vamos dar o crédito, deixa eu lembrar aqui o nome dele, porque é interessante. Ele chama Dr. Paulo Berzotti, que é da AME de São Paulo. Bom, alma e corpo, acabamos de falar, tem que estar juntos. Se houver uma secção de medula, né, a parte que foi afetada para baixo vai ficar sem mobilidade, o perispírito também vai perder esse comando ali. Recuperação dos reflexos, acaso que é possível essa recuperação, mas tem que ter calma, tem que ser com muito cuidado, a gente tem que ter paciência para isso. Importância da encefalização, ou seja, da criação do cérebro, né, à medida que ele vai evoluindo. A descorticação animal, que são experiências feitas com cortes no cérebro. Quanto menos esse cérebro, menos resultado dá lá nas motilidades, né, dos bichos. E quanto maior for, claro, é consequencial isso. Sincronia dos estímulos, a gente está sincronizado, o corpo, o perispírito, né, a mente, o cérebro. Mecanismos do monoideísmo, a gente viu aqui que a pessoa fica presa a uma ideia única, e as zonas purgatoriais, que a gente não quer ir, né? Porque o negócio é difícil lá. Então, o excesso dos comportamentos errados nos levou até essas zonas. E o excesso da dor nessas zonas nos tira de lá. Então, não vamos usar de excessos. Naquelas máximas délficas que estavam lá atrás do templo de Delfos, né? Houve uma... Desculpa, gente.
numa dessas máximas que foram escritas por 7 sábios da época. Cada um escreveu uma quantidade, deu mais ou menos 160 máximas. Aonde que Sócrates tirou, né? Aquela sábia, né? Conheça-te a ti mesmo. E entre essas 100 e tantas, tem uma assim: nada em excesso. Você te viu aqui agora, por quê? Se você trabalha com excesso, só com excesso que você resolve. Se você suja em excesso, é com excesso de trabalho que você tem que resolver. Vai analisando isso aí. Vamos lá? Em se tratando de cumprir os mandamentos divinos, fica a seguinte colocação: onde tenho errado é que preciso corrigir? Eu vim andando sorrateiro pelas estradas, por aí. Às vezes me alimentava de sonhos e prevaricações. Noutras era um andarilho anônimo, sem graça. Ia aos infernos e depois voltava. Era muito sofrido. Até que um dia surgiu a deusa Maia e me olhou e me confidenciou um segredo. Eu quero me libertar de vocês. Dá uma ajudinha? Olha que legal. Ele está caminhando, feito um andarilho, e a deusa Maia, que é a deusa da ilusão, né, está aqui. Então ele vive na ilusão. Certo? Vamos de novo? Em se tratando de cumprir os mandamentos divinos, fica a seguinte colocação: onde tenho errado que preciso corrigir? Eu vim andando sorrateiro pelas estradas, por aí. Às vezes me alimentava de sonhos e prevaricações. Noutras era um andarilho anônimo e sem graça. Ia aos infernos e depois voltava. Era muito sofrido. Até que um dia surgiu a deusa Maia e me olhou e me confidenciou um segredo. Eu quero me libertar de vocês. Dá uma ajudinha? Interessante, né? O desabafo desse andarilho, né, gente? Então, olha, assim nós terminamos o nosso estudo, né, de número 17, do capítulo 16 do Evolução em Dois Mundos. Espero que vocês tenham aprendido, eu tenha conseguido passar para vocês o que eu consegui entender do capítulo. Claro, eu sou uma pessoa com muitas limitações, então eu preciso que vocês estudem, que vocês corram atrás também, ver coisas aqui que eu não vi. Porque, digo para vocês, se eu tiver que gravar esse estudo daqui a 3 anos, eu vou ver coisas totalmente diferentes. Eu só tinha visto aquilo, agora estou vendo mais. Mas tudo tem que ter um princípio. É esse o princípio. Essa é a introdução. Então eu peço a Deus que continue na sua companhia, que você possa aproveitar essa companhia do seu Pai, do nosso Pai, para você crescer sempre em harmonia, equilíbrio, não ser esse andarilho, sabe? Que vai nas fugas, que vai nas prevaricações. Não, que você esteja libertando a deusa Maia, a deusa das ilusões, e você viva na sua construção espiritual para a qual Deus te criou. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por estarmos juntos. E peçamos a nosso Mestre Jesus que nos continue acreditando em nós, que a gente vai conseguir. Muito obrigado, muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.